irmãos, paz do Senhor. Deixando o relógio aqui do lado, que eu sempre perco a hora. Nós vamos continuar com o nosso estudo de domingo passado, por isso eu gostaria de ler novamente com os irmãos o texto base de nossa lição, que se encontra em segunda carta de Pedro, a segunda carta de Pedro, capítulo 1, do verso 3 ao verso 11. O título desse texto é Deus chama e escolhe, né? Segundo a Bíblia na tradução, na linguagem de hoje. A partir do verso 3, 2 Pedro capítulo 1, lá no versículo 3. O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver. Uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade. E desse modo Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. E Ele fez isso para que por meio desses dons nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte da sua natureza divina. Por isso mesmo, façam todo o possível para juntar a bondade à fé que vocês têm. E à bondade juntem o conhecimento. E ao conhecimento o domínio próprio. Ao domínio próprio juntem a perseverança. E à perseverança a piedade ou a devoção a Deus. A essa piedade ou devoção juntem a amizade cristã ou fraternidade. E à amizade cristã, juntem o amor. Pois são essas as qualidades que vocês precisam ter. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quem não tem essas coisas é como um cego, ou como alguém que enxerga pouco e esqueceu que foi purificado dos seus pecados passados. Portanto, meus irmãos, procurem com diligência ficar cada vez mais firmes na certeza de que Deus os chamou, os escolheu. Se vocês fizerem isso, jamais abandonarão a fé. E assim receberão todo o direito de entrar no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Uma palavra bem direta, né? Uma palavra bem profunda, né? De que Pedro está passando a cada um de nós. Vamos orar. Deus querido, louvado seja o teu nome nesta manhã, ó Pai. Obrigado, ó Pai, porque mais um dia de saúde, mais um dia de paz, mais um dia na Tua presença, o Senhor nos concede, ó Pai. Mesmo, ó Pai, quando passamos pelas lutas, ainda assim, a Tua presença é constante e tudo para nós é ensino, ó Pai. Porque aprendemos nos dias fáceis, mas também muito mais nos dias da dificuldade, da adversidade, Senhor. Fala conosco nesta manhã, que a nossa fé aumente, ó Pai. Que o nosso amor a Ti aumente a cada dia, ó Pai, e possamos viver para a honra e glória do Teu nome. Assim nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Pois é, o progresso da fé. O progresso da fé. Lá no Evangelho de João, capítulo 15, verso 16, diz assim: Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a você o que pedir em meu nome. Este é o meu mandamento,
Amem-se uns aos outros. Amem-se uns aos outros. Isso é fraternidade. Isso é fraternidade. Então, como nós já falamos domingo passado, Deus não tira férias. Graças a Deus, Deus não tira férias. Imagine você esse final de semana, feriado prolongado, eu vou ficar numa boa, eu vou descansar. Se vira, meu povo. Aí nós estamos perdidos. Aí nós estamos perdidos. Com Deus não é dessa forma. Com Deus não é dessa forma. Deus é constante, Deus é permanente, Ele não dormita, Ele não cochila. O guarda de Israel não dorme, mas Ele está contigo todos os dias e todas as horas. Amém por isso, Então, o evangelista João, ele escreveu, Jesus dizendo: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, E aqui, nesse texto que nós lemos, na segunda carta de Pedro, há uma declaração sobre o papel do nosso Deus em nossa salvação, E a figura de um Deus que nos chama, conforme nós lemos aqui em João 15,16, vocês não me escolheram, mas eu vos escolhi. Eu vou ler aqui porque eu sou assim muito curioso. Eu vou ler a versão atualizada. Eu acho que é porque eu sou meio antigo. Então, por isso que eu não estou conseguindo nem apertar aqui. Vou achar aqui para os irmãos, na versão mais antiga. Não posso nem falar muito, que os irmãos aqui têm toda essa versão. Eles vão falar: está me chamando de antigo? Não, não estou. Estou dizendo que essa versão, a versão atualizada, ela diz assim: não foste vós que me escolheste. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós e vos designeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Quer um texto mais rico, mais maravilhoso nessa versão? Eu acho que a gente se acostuma a ler a Bíblia numa versão mais nobre, mais erudita, e a gente fica, fala: puxa, como é linda a palavra de Deus, como é preciosa a palavra do Senhor. Então, não adianta espernear, foi Deus que te escolheu, foi Deus que te chamou, E a figura que simboliza este chamado é a ressurreição. E nós falamos no domingo passado, Lázaro, quando Lázaro morreu, Jesus levou 4 dias para chegar onde ele estava, E as suas irmãs vão a Jesus chorando, Se tu estivesses aqui, ele não teria morrido, E Jesus chora. Jesus chora porque ele ama as pessoas, E Jesus chorou ali. E Jesus, chamou Lázaro para fora daquela caverna. Jesus chamou Lázaro para fora da caverna. Então, aquela gruta, era o símbolo da escuridão. É o símbolo do quê? Das trevas. É o símbolo de onde nós estávamos do passado e de onde Deus um dia nos chamou para o louvor da sua glória. Aquele que andava em trevas viu uma nova luz, E essa luz se chama Jesus. Então, se os irmãos forem olhando assim, falando: nossa, mas parece que está falando do nascimento de Jesus, você está falando do Velho Testamento? Sim, porque tudo gira em torno de um chamado, tudo gira em torno de um Deus que ama tanto esse povo, e esse povo rebelde, e esse povo que, se nós formos acompanhando o Velho Testamento, você vai percebendo que era um povo duro, que era um povo que se arrependia, voltava para Deus, daqui a pouco estava de novo, andando em caminhos terríveis, e Deus chamava de novo, e assim vem sendo a palavra de Deus, desde o Velho Testamento, caminhando, até
a vinda de Jesus. Este é o Jesus que nos chama. Este é o Jesus que veio para te chamar-te pelo seu nome, né? Tu és meu, diz, né, o profeta. Então, é isso que Deus quer de nós. Quer nos tirar de um caminho de trevas e levar-nos a um caminho de luz. E Paulo escreveu na sua carta aos irmãos em Éfeso, ele disse assim: e ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. O evangelista João, Jesus diz nesse evangelho: em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E o exemplo, a figura clássica disso, é quando Jesus chama Lázaro para fora daquela gruta, e ele sai das trevas da morte e vai para a luz clara do dia. E ali, ele jamais sairia de perto de Jesus, mas estaria com Jesus sempre. E é assim que Deus quer de cada um de nós. Você foi chamado para caminhar com Deus. Você foi chamado com um propósito. Você foi chamado com um propósito. Creia nisso. E Deus nos chama e nos capacita. A vida espiritual que o cristão recebe, ela tem um objetivo. E o objetivo do chamado é obediência. Obediência é caminhar com Deus. A fé que nos foi dada tem esse objetivo, de nós vivermos em obediência, em temor, em amor à causa do nosso Senhor. De onde vem a fé? Paulo diz: isso não vem de vós, é dom de Deus. De fato, todas as coisas foram dadas: o chamado, a vida e também a fé. E Paulo diz assim, escrevendo aos Tessalonicenses: fiel é o que vos chama, o qual também fará. Então, fiel é aquele que vos chama. Deus é fiel. E o nosso grande modelo, Jesus Cristo. Então, Deus completa. Ele nos chama, Ele nos capacita e Ele também nos dá o modelo a seguir. Quando Pedro diz que Deus nos chama para a sua glória e virtude, ele também nos diz que é através dessas virtudes de Deus que recebemos as preciosas promessas do Senhor sobre as nossas vidas. Ele estará cuidando de você, creia nisso. Então devemos entender que todas as coisas que conduzem à vida e à piedade representam que Deus nos chamou, nos deu vida, fé e um exemplo a ser seguido. É como se ele dissesse: Jesus é o exemplo de filho perfeito, olhem para ele e vivam. Isso Paulo escreveu aos Coríntios na sua primeira carta. E esse deve ser um caminho natural para o cristão, porque ele é coparticipante desta natureza, da natureza de Deus. Você vive aqui, no mundo, mas você é salvo em Jesus Cristo. E você é participante da glória eterna. Por onde você colocar a planta dos seus pés, ali Deus está. Ali Deus está. Não se espante. Se alguém ficar espantado, é porque onde você vai, você é filho, você é servo de Deus. Cuidado, cuidado. Então, esse deve ser um caminho natural para o cristão, porque ele é participante dessa natureza divina. O crente está unido com Cristo, que por sua vez está unido com Deus. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não foi eu que falei essa frase, foi Paulo quando escreveu aos Gálatas. Então, é maravilhoso quando você vê que Deus fala claramente às nossas vidas. Nós só não entenderemos se nós não quisermos. Mas Deus nos chamou com um propósito.
Deus te chamou com um propósito, né? Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, esse é nascido de Deus. E quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Glória a Deus, porque a sua palavra, ela fala de forma clara e poderosa as nossas vidas. De forma clara e poderosa as nossas vidas. Então, cremos que não existe nada que o ser humano possa fazer para a sua salvação, a não ser responder sim ao Senhor. Sim. Quando Lázaro ouviu a voz de Jesus, e Jesus disse: Lázaro, venha para fora. Lázaro ouviu a voz de Jesus e disse sim. E das trevas da morte, ele se levantou e caminhou para Jesus. Assim também, Jesus te chama. Venha para fora. Saia das trevas. Saia das trevas. Sabe, eu não sei onde você está agora, mas Deus sabe. E Ele te ama e ama muito. E entregou seu único filho por amor de você. Então a salvação, portanto, não atribui qualquer mérito à minha pessoa, né? O mérito é do Senhor, o nosso Deus, que nos chamou, que quer nos dar uma grande salvação. Uma grande salvação. E a participação do ser humano é essencial para que a fé progrida, para que cada dia a sua fé aumente, para que a sua confiança em Deus aumente. Não tenha medo das dificuldades, elas estão aí para te fazer crescer, elas estão aí para te deixar fortalecido e para confiar no Senhor. Então o fato de termos sido salvos pela graça de Deus não funciona como desculpa, né, para qualquer tipo de passividade. Mas Deus nos chama e Deus nos desperta para sermos usados para o louvor da sua glória. E Ele tem um objetivo na sua vida, não é de ficar calado, mas é de falar, é de testemunhar, é de viver essa fé a cada dia, é de ser modelo e é de ser exemplo. Então a conversão não é um fim em si mesmo, mas o início, o grande início da sua caminhada com Deus. E a fé será aquilo que fará você crescer, buscando ao Senhor nosso Deus. E a primeira evidência do progresso na fé é a maneira como o cristão se livra, né, das corrupções, das paixões que há nesse mundo. Abandonando tudo aquilo que não faz bem à sua vida, não faz bem àqueles que são seus, mas buscando servir a Deus. E Pedro diz assim: tudo é espiritual, inclusive aquilo que eu faço com o meu corpo. Não existe um meio do crente se entregar às paixões do mundo e ao mesmo tempo ser participante da natureza divina. Ou essa pessoa é um crente medíocre, ou é um ímpio brincando de ser crente. Ambos os casos são lamentáveis. Deus quer nos transformar, dia após dia. Então, o progresso da fé deve ser visto através da santificação, da separação do mundo. Andarmos realmente na contramão de uma sociedade corrupta, de tudo aquilo que nós vemos e que não agrada a Deus e que nós somos chamados para agir de forma diferente. E como deve ser a nossa caminhada, então? A maneira de chegarmos ao destino é andando pelo caminho que Deus está nos mostrando, né? Então, à medida que o crente desenvolve as qualidades que nós lemos aqui, que foram indicadas por Pedro, né, que é fé, que é a virtude, né, que é buscar o conhecimento de Deus, que é o dominar-se a si mesmo, a paciência, né, a piedade, o amor ao próximo, que é a fraternidade, e o amor a Deus, né?
amar a Deus. Então, Pedro nos fala nesse texto de fé. A fé é dada por Deus. A fé é dada por Deus para que vivamos a salvação a partir da nossa conversão. E ela não acaba ali na conversão, mas ela começa ali. É a sua caminhada, né? Então, a palavra de Deus, Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz: antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, de acordo com a nossa carne, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas Deus nos chamou e agora nós temos uma nova caminhada, a caminhada da fé. Deus nos chamou. Deus nos chamou para andarmos em virtude, vidas virtuosas, né? E virtude significa excelência moral. A fé precisa ser virtuosa. Aquele que diz crer em Jesus, ele deve querer e tentar ser parecido com Jesus. Porque o mínimo que se espera de um discípulo é que ele se pareça com seu mestre. Então, nós precisamos caminhar uma caminhada virtuosa, buscando e servindo ao Senhor nosso Deus. Precisamos também buscar conhecer. Em passado eu dei o exemplo, né, do casalzinho que se conhece. Uma das coisas que se procura é, quando a pessoa quer seriedade no relacionamento, ela quer conhecer a família da pessoa, né, para um relacionamento. Quando você conhece a Deus, você quer conhecê-lo profundamente, intimamente. Então, buscar conhecer a sua palavra, buscar orientação na palavra de Deus, né? Ou seja, as palavras de Jesus, quando aplicadas e vivenciadas, nos levam a provar que a teoria funciona. Porque mais do que a teoria é a prática. O reverendo Martin Lloyd Jones, ele escreveu assim, né? Para cada hora de erudição, preciso de 2 horas de devocional. Ou seja, para cada hora que eu estudo a palavra, eu preciso no mínimo 2 horas de oração, para que Deus possa falar dessa palavra no meu coração e essa palavra possa estar firme. Então, o conhecimento, ele vem, né, atrelado à oração, a buscar em Deus não só a letra, mas o que ela quer dizer e como ela vai ser praticada na minha vida, né? E como eu vou viver essa palavra. Então, pastor Jones, ele fala sobre isso, que devemos buscar o conhecimento, mas devemos buscar em oração, em devoção ao Senhor nosso Deus também. Perseverança. Disposição mental que não é abalada pela dificuldade e pela aflição, e que pode resistir a estas agências satânicas, né? Primeira, a oposição da parte do mundo, né? A oposição a nós pelo mundo. Nós devemos resistir, né? E a sedução da carne, que é os nossos desejos, né? Então, perseverança. Vamos ver o que diz a palavra de Deus? Salmo 112. Eita, celular ruim. Salmo 112, verso 6.
Ele diz assim: tcharam. Quem é correto nunca fracassará e será lembrado para sempre. Quem é correto nunca fracassará e ele será lembrado para sempre. Versículo 7. Ele não tem medo de receber más notícias. A sua fé é forte, pois ele confia no Senhor. Quem é correto, aliás, ele não tem medo de receber más notícias. A sua fé é forte, pois ele confia no Senhor. Então, Deus está conosco. Não tenha medo. Persevere. Persevere. Creia. Deus está no controle e Ele está cuidando. Por isso, tenha paciência. Tenha perseverança. E diante das más notícias, Deus está com você. Ele está cuidando da sua vida. Piedade. A piedade, ela está ligada a quê? A reverência, né? A reverência. Porque o nosso comportamento é ajustado a quem se relaciona conosco. Se tivermos em reverente conta a santidade de Deus, agiremos de acordo com ela, né? Assim, nós falamos domingo passado a respeito de Moisés. Moisés, ele, diante ali da sarça ardente, né? Ele tirou a sandália dos seus pés, porque ali era lugar santo, era lugar do Senhor. Piedade é reverência. Piedade é ter respeito pelas coisas do Senhor. Tomarmos cuidado para sermos cristãos reverentes, cristãos que buscam ao Senhor, cristãos que obedecem à vontade do Senhor, que andam na sua presença. Por isso, o nosso comportamento deve ser comportamento de servos de Deus, né? Fraternidade. A fraternidade é o outro lado da moeda em relação à piedade. A primeira nos leva a amar e a servir, enquanto a fraternidade faz esse amor refletir através das nossas vidas as outras pessoas, né? Tanto que na carta de João, o que ele diz lá? 1 João 4, 20 e 21. Se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeio o seu irmão, é mentiroso. Pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão a quem vê. O mandamento que Cristo nos deu é este: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. E como o pastor sempre fala, né? 1 João 3,16. Eu vou buscar aqui que eu esqueci. É rapidinho. Eu sempre trago escrito para mim não atrasar os irmãos. Mas esse texto veio agora. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos nossos irmãos. Vocês veem como a palavra de Deus ela vai caindo assim na sua mente? Por isso que você tem que ler mais a Bíblia para essas palavras elas caírem e já virem completas. Né? Aí é que é bom o conhecimento. Por isso leia a Bíblia, Marcos. Eu estou tentando. Mas é isso. Ame o seu irmão. Um amor fraterno, um amor que demonstra não só por palavras, mas por atitudes. Por atitudes. E o amor, né? O amor aparece aqui em último lugar.
Mas não por ser menos importante, mas ele resume tudo. Ele resume fé, ele resume virtude, conhecimento, domínio, perseverança, piedade, fraternidade e o amor. O amor é tudo, né? O amor é tudo. Por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: isso, portanto, agora existem 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. É o amor. Então creia. Creia. Deus te ama. Adore, busque ao Senhor. Jesus definiu todos os mandamentos em apenas 2. Em apenas 2. E esse texto está aqui, ó. Mateus, capítulo 22, verso 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando, perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Amar, amar. E o segundo? O segundo é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Como é difícil ser crente, meu Deus! Mas é maravilhoso, porque é algo que sai naturalmente. É amar a cada um. E somos diferentes uns dos outros, né? Mas esse que é o grande detalhe. É amarmos as pessoas com as suas diferenças, né? E você não pode dizer: eu torço para o Palmeiras, eu não aguento o Santista me fala. Não, ame o Santista, ame o corintiano, mas não é fácil. Não, mas eu amo ali o Viola, que é um corintiano, que todo dia que o Palmeiras perde, ele me lembra. Não precisava me lembrar. Eu não perguntei, mas ele fala: perdeu de novo, hein? Mas eu amo esse homem. Eu amo, né? A minha esposa, todos os dias ela tem alguma coisa para chamar minha atenção. Mas eu amo tanto essa mulher, né? Então, essas diferenças que nos fazem crescer. Ame aqueles que são diferentes de você. Senão vai ficar tudo muito fácil. Mas é isso que nos faz diferentes. É amar aqueles que estão conosco, independente de qualquer coisa, né? Isto é amor. Jesus morreu por cada um de nós. E se Ele nos colocou para caminharmos juntos, é porque Ele tem propósitos e objetivos. E é o seu crescimento espiritual que vai fazer com que isso aconteça. É você estar sendo, a cada dia, tratado, trabalhado e tirando aquilo que realmente não agrada a Deus e te posicionando como um servo, uma serva do Altíssimo. É o amor que deve permear todos os dons espirituais. Todos os dons espirituais. Então, o resultado do trabalho de Deus, que é o chamado, a capacitação e o modelo, somado aos nossos esforços como cristãos, redunda o quê? Em frutos. Em frutos. Você dará muito fruto, como nós falamos há instantes, né? E lá Pedro fala: pois essas são as qualidades que vocês precisam ter. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos. Se você tiver essas qualidades, você será ativo, você será produtivo,
né? Produzirão, Pedro diz assim, produzirão muita coisa boa como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, busque, continue servindo a Deus. Deus sempre fez e fará perfeitamente aquilo que prometeu na sua palavra, né? Nós nem sempre, mas Deus é fiel e Ele caminha conosco e Ele nos escolheu porque a gente é assim mesmo, porque nós temos as nossas diferenças, porque nós às vezes tropeçamos, né? Ontem eu falei para a Vilma, falei assim, eu vou buscar uma pizza, e saí todo bonito, né? Eu tinha que fazer uma entrega para a sorveteria da Ana, e eu estava com uma caixa nas costas, e fui entrar na pizzaria, tropecei, e saí, fui para perto do balcão. A moça quase teve um infarto, na hora que ela viu aquele homem de cabelo branco levando aquele tombo no chão. Eu levantei e falei, fica tranquila. Ela machucou? Não, só orgulho. Então, queridos, você pode tropeçar. Você pode tropeçar. Mas Deus é fiel e Ele caminha com você e Ele vai te levantar. E você vai ver que é mesmo nos dias que você erra, ainda assim vai ser, graças a Deus que Deus está comigo. Que Deus não tira férias, né? Deus não tira férias. Glórias a Deus por isso, porque Ele nos ama assim como nós somos. E dia a dia nós temos sido transformados. O cristão prova que é salvo através dos seus frutos, né? O chamado de Deus é para o exercício de uma função específica. Se o trabalho é realizado, é porque o chamado existiu. Se o trabalho que cabe ao crente não é feito, esse mesmo deve questionar. Será que eu fui chamado? Você foi chamado. Levante-se, caminhe. Faça o que Deus tem pedido. Faça. E Deus vai te usar para a glória do seu reino. Então, nós precisamos ser o quê? Diligentes, né? Procurar cada vez mais firmes na certeza de que Deus nos chamou e nos escolheu, como diz o versículo 10, né? Deus nos chamou e nos escolheu. Por isso, se vocês caminharem a caminhada da fé, se fizerem isso, jamais abandonarão a fé e receberão todo o direito de entrar no reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Busque com diligência, busque com firmeza. Pedro diz que o progresso espiritual é atingido através de todo o esforço, diligência possível. Alguns pensam que só devem fazer o que Deus quer quando tem vontade. O problema é que nem sempre a vontade antecederá o esforço. Na maioria dos casos, a vontade só vai aparecer depois de termos nos esforçado para obedecer. Não espere que a fé progrida naturalmente. O crescimento espiritual só vai acontecer com a existência de compromisso. Compromisso. Mas eu fui domingo cedo da igreja, estava tão bom, foi uma bênção. Mas segunda-feira você também é servo de Deus. Terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, todo momento. E todo momento é momento de crescer. Todo momento é momento de estar na presença de Deus, né? Tanto que nós falamos, está acabando, mais um minuto, irmãos. Nós falamos do reverendo Moody, né, explicando aos seus netos que ele deitou na cama e apagou, né? E ele falou, olha, eu passo o dia todo na presença do Senhor. Tudo que eu vou fazer, eu estou falando com Deus. Então, quando eu deito na minha cama, eu falo amém. Amém, Senhor. Glória a Deus, né? Você é servo de Deus em tempo integral. Você também não tira férias na sua fé. Mas ela, a cada dia, há um progresso, há um crescimento. E 95% é busca, é
você estar tratando a sua fé. 5% é até inspiração. Aquele momento você fala, glória, aleluia, maravilhoso Deus. Mas 95% é suor, é vivência, é ao lado, é amar aquele que é o seu diferente, né? É amar aquele que... Isso é você estar tratando o seu corpo, como diz Paulo, batendo, não, firme. Ele diz aqui, dominando o seu corpo, dominando a sua mente. Não é fácil, irmãos, mas é glorioso quando você vê que Deus está te usando para o louvor da sua glória. Amém? Que Deus te abençoe, né? E pense assim, se Deus coloca à nossa disposição tudo que precisamos para ter uma vida frutífera, precisamos ver, isso está acontecendo? Vamos pensar, e vamos buscar, e vamos servir, e vamos andar na presença de Deus. Que Deus te abençoe, e que a sua fé progrida dia a dia, até alcançar a estatura do perfeito servo do Senhor, a estatura de Cristo, como diz Paulo. Amém? Vamos orar. Deus querido, louvado seja o teu nome nesta manhã, ó Pai, que a tua palavra, ó Pai, possa nos ter incomodado, Senhor. Incomodado no sentido de que precisamos ter uma comunhão contigo, ó Pai, uma vida de fé, ó Pai, obedecermos o teu chamado, ó Pai, porque temos sido capacitados dia após dia, ó Pai, que possamos seguir o nosso modelo que é Jesus, ó Deus, e andarmos na tua presença, ó Pai, e sermos usados para o louvor da tua glória, pois esta é a tua vontade, e isto é o que nós queremos, em nome de Jesus. Amém, 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 amém.